Hoje é quinta-feira, 10 de outubro, está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia você do Rio Grande do Norte, você de Alagoas, que acompanha aqui o Band Entrevista. Hoje o nosso entrevistado é o presidente do Sindicato dos Médicos aqui do Rio Grande do Norte, Dr. Geraldo Ferreira, e ele vai ser o nosso entrevistado hoje no último bloco, Roberto. Pois é, no último bloco a gente conversa com o presidente do sindicato, Geraldo Ferreira, mas por enquanto a gente vai trazendo as notícias para você de Alagoas, para você aqui do Rio Grande do Norte. Produzir carro elétrico a preço acessível é o sonho de qualquer montadora do mundo. Hoje, por aqui, duas empresas nacionais lançaram juntas no desafio de converter motores convencionais em movidos a bateria. Nesta fábrica em Porto Alegre são produzidos módulos eletrônicos automotivos que controlam, por exemplo, a injeção de combustíveis e regulam a potência do carro. Há 2 anos, a equipe de engenheiros estuda adaptações para que a tecnologia seja empregada em motores elétricos. Cada carro que vai ter que ser convertido de combustão, de motor a combustão, para um motor elétrico, ele vai precisar de um projeto individual para a alocação do sistema de armazenamento, em outras palavras, para as baterias. Agora a empresa gaúcha se uniu a uma fabricante de motores catarinense. O sistema de controle desenvolvido aqui será aplicado aos motores elétricos. A ideia é que o kit de conversão chegue ao mercado no ano que vem. Os testes já estão sendo realizados. O funcionamento do motor elétrico é avaliado em laboratório e neste protótipo desenvolvido em Santa Catarina. Com custo ainda elevado, cerca de R$30 mil, inicialmente a conversão deve ser feita apenas por clientes específicos. No automobilismo a gente vai ter esse desenvolvimento de eletrificação para os veículos automotores e isso vai ser expandido para conversões de veículos de rua, veículos de passeio. Hoje o custo é alto, a gente não consegue prever quando essas tecnologias vão ser barateadas, né? Hoje no Brasil, um carro elétrico não sai por menos de R$120 mil. Se no futuro as conversões se tornarem economicamente viáveis, o país terá ainda o desafio de atender o aumento da demanda por energia. Precisar de muito investimento, principalmente na infraestrutura para disponibilizar a recarga e distribuídos, né, talvez de forma equivalente à distribuição que hoje tem os postos de combustível. É o sonho, Roberto, você ter aí um carro movido a energia, daqui o futuro caminha para isso. Mas essa preocupação do cuidado com as nossas capacidades de produção de energia é muito importante, porque não basta ter, tem que ter como abastecer. Eu acho que se tem que buscar energias alternativas, não só na energia elétrica, mas você pode procurar outras energias, outros sistemas. Hoje já se está falando em carro movido à água do mar. Já se falava aqui no Rio Grande do Norte, na época de Nicanor, dos anos 70, que fez um carro movido à água. Na verdade, era um carro movido a hidrogênio, onde ele conseguia separar as partículas de hidrogênio e de oxigênio, ele colocava água, e ainda mais, não poluía o ambiente porque ele soltava o oxigênio, o O2, né? Então ele ficava com hidrogênio e o carro funcionava, andava tranquilamente, e na época a ditadura disse, você tem que ficar calado, e foi esquecido porque o petróleo era nosso, a história era com petróleo, então não podia fazer esse carro. Hoje já é um sonho, e um sonho que está se tornando realidade. Já já a gente vai ter carro aqui relativamente barato, agora essa preocupação com a energia também vai ter que existir. É verdade. Olha, o presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, avaliou que a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre o partido foi terminal, que o presidente já está afastado da legenda e que não pode levar a dignidade da sigla. O deputado solicitou uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para dizer que o PSL estará sempre com os ministros para aprovar matérias importantes para o país, e se Bolsonaro sair do partido oficialmente, nada mudará para o partido no apoio a medidas para viabilizar a retomada da economia e o combate à corrupção. Era insustentável, né, Roberto? Acho que as últimas declarações do presidente Jair Bolsonaro afetaram diretamente o PSL, principalmente nesse quesito das candidaturas laranjas, né? E aí, é claro que o partido ia ter que reagir, e aí foi assim que falou o presidente. O que eu acho muito interessante, Rodrigo, é a fala, por exemplo, do presidente Luciano Bivar, que é lá de Pernambuco, dizendo que o partido está pronto para combater a corrupção. Existe corrupção maior do que usar laranjas e pegar e desviar o dinheiro do fundo partidário para eleger candidatos? E já foi aí comprovado, não é, Roberto, que
o dinheiro usado por esses laranjas também desembarcou na campanha do presidente Jair Bolsonaro. E não, o pior é o seguinte, é que já tem gente fazendo meme dizendo que PSL é uma sigla que diz assim, Partido Só de Laranjas. Olha, a bancada de Alagoas esteve presente em Brasília para discutir as prioridades do Estado para 2020 no Orçamento Geral da União. E quem vai trazer com exclusividade aqui para a gente é o nosso repórter lá em Brasília, Napoleão de Castro. Bom dia, Napoleão. Bom dia a você, Rodrigo. Bom dia ao nosso telespectador. Prazer enorme voltar de Brasília nesta quinta-feira. Dizer a você que tivemos ontem aqui em Brasília, a presença dos governadores no 8º Fórum de Governadores de todo o país, debatendo a questão da distribuição dos royalties do petróleo, cujo projeto está sendo votado na Câmara e também no Senado, e o leilão acontece no próximo mês de novembro. E tivemos aqui, Rodrigo, uma reunião da bancada de Alagoas, definindo as prioridades do Estado para 2020 no Orçamento Geral da União. O encontro aconteceu na Câmara Federal, contou com a participação dos parlamentares e também do governador Renan Filho. O governador, inclusive, falou com exclusividade à equipe Band sobre as propostas e o tema desse encontro com os parlamentares. É fundamental que a bancada federal de Alagoas lute para que Alagoas esteja primeiro no orçamento da União e depois que na apresentação das emendas a gente discuta juntos, priorize as obras mais importantes para o cidadão, finalize as obras que estão em andamento antes de começar novas obras, para que a gente dê agilidade, eficiência ao uso dos recursos federais. Eu fiz uma ampla reunião com a bancada de Alagoas hoje, dizendo que nós contamos com o apoio da bancada em Brasília, que nós estamos abertos para discutir quais são os melhores investimentos para o Estado e que eu estarei à disposição para, inclusive individualmente, com cada parlamentar, observarmos como cada um pode colaborar com o desenvolvimento de Alagoas e fiquei de enviar para eles, depois dessa reunião, uma relação com todos os investimentos prioritários para o Estado de Alagoas. O governador participou da reunião, fez um processo expositivo, levantando 2 obras estruturantes que elas estão em andamento e a gente tem que ter um compromisso, essa obra não parar, que é a BR-101 e o Canal do Sertão. Infelizmente houve uma queda do ponto de vista do aporte financeiro do governo Bolsonaro, uma queda imensa. Em média, essas 2 obras tinham, por parte da União, um repasse anual em torno de 300 milhões e caiu para 40. Então, como a bancada ter essa sensibilidade para lutar, para garantir que essas 2 obras estruturantes estejam no orçamento da União. E a outra questão são as emendas de bancada, que a gente vai analisar. No meu caso específico, eu foquei no ensino superior, que foi uma emenda para o Instituto Federal. Agora a gente está analisando a possibilidade do ensino superior em Alagoas. Mas nós teremos 2 reuniões, porque o prazo é até o final do mês, para verificar qual o desenho da aplicação dessa visão da bancada para essas obras estruturantes e também para as outras obras importantes na área da saúde, na área da educação, segurança e outras políticas públicas. Então aí, integrantes, participantes desse encontro, né, da bancada de Alagoas com o governador Renan e as definições das prioridades para o Estado para 2020 no Orçamento Geral da União. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Band Entrevista. Obrigado, Napoleão, pelas informações importantes. E a gente vê mais uma vez, Roberto, a importância da união de uma bancada em torno de um Estado para fazer isso, e trazendo aqui para o Rio Grande do Norte a notícia de que a bancada federal se reuniu lá em Brasília, daqui do Rio Grande do Norte, e vai liberar aí as emendas impositivas para fazer aquele terminal turístico lá da Ridinha, que tinha sido vetado. Custar 20 milhões, depois colocaram 1 milhão e agora vai vir mais 9,8 milhões. Isso, exatamente. Não é o suficiente para completar, mas pelo menos é a metade do que se necessitava. Uma coisa importante na fala do governador de Alagoas é essa história de que não adianta você pegar e criar emendas para novas obras sem concluir as obras que já estão em andamento e que precisam de recursos para serem concluídas. Isso é a pura verdade. A gente está cansado de ver obras iniciadas e não concluídas. Inclusive,
Voltamos a bater. Por exemplo, as cidades que tiveram direito a estádios para a Copa do Mundo, é o caso aqui do Rio Grande do Norte, caso de Natal, que teve obras para a Copa de 2014 que até hoje ainda não foram concluídas. E como também a duplicação ali da BR-304, que até hoje se aguarda a conclusão, e todos os anos se começa e se para, se paralisa, e a gente fica esperando e criando problema para toda a população. É verdade. Olha, o estoque de sangue do Hemocentro de Alagoas está com apenas 31% do limite necessário, considerado um estado crítico. O local deveria contar com 300 bolsas de sangue, mas essa semana o número não chegou a 100. Para se candidatar à doação de sangue em Alagoas, é necessário se dirigir a 2 endereços, em Maceió, no Hemoal Trapiche, ao lado do Hospital Geral do Estado, ou no Hemoal Farol, que funciona no Hospital Veredas. Ambos locais atendem de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Muito importante, viu, gente? É um ato realmente aí de solidariedade humana você doar sangue. E quando você doa uma vez, você pode salvar até 4 vidas. Então é importante que se dirija, né? E você pode doar mais de uma vez por ano. Então, assim, se você tem... não existe... São raras as pessoas que não podem doar. Não crie problemas para não doar. Vá ao Hemoal aí em Alagoas, vá no Hemocentro aqui em Natal, doe sangue. Sangue é vida. Cada bolsa de sangue que você doa, como acabou de dizer Rodrigo, são 4 vidas que serão salvas. Então é muito importante e a gente tem sempre batido nessa tecla. Não é a primeira vez que a gente fala aqui sobre os estoques de sangue, tanto de Alagoas quanto aqui do Rio Grande do Norte, porque estão sempre baixos e aí o risco para quem tem um acidente, para quem necessita desse sangue, é muito grande. É importante demais que você faça a sua parte e doe sangue. É verdade. Com a chegada do período de festas, começam a surgir as vagas para contratação temporária. A expectativa da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Natal é que este ano o setor do varejo e serviço ofereça mais de 1.700 vagas na capital potiguar. O comércio da capital potiguar deve abrir 1.750 vagas para emprego temporário. A expectativa é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal. A gente está com mais vagas em aberto esse ano, exatamente nesse momento da economia, momento de reversão, o empresário mais confiante. Então, graças a isso, a gente vai ter realmente mais vagas abertas esse ano do que do ano passado. O setor que mais deve contratar é o de vestuário. O presidente da CDL Natal explica que a contratação temporária é uma oportunidade para que o trabalhador que se destaca venha a ser efetivado. Essa efetivação muitas vezes acontece logo após a contratação temporária, ou seja, no mês de janeiro, ou lá na frente, quando a empresa vier precisar de um funcionário, pode lembrar daquele temporário que realmente se destacou, por isso que é importante vestir a camisa, realmente se destacar na empresa nesse período, porque quem sabe, abrindo uma vaga lá na frente, essa pessoa pode ser lembrada e depois ela pode ser convidada a voltar ao quadro da empresa. As contratações temporárias são voltadas para o período de festas, mas quem pretende trabalhar no final do ano deve ficar atento e começar a entregar o currículo agora, no mês de outubro. Muitas empresas, elas precisam das pessoas para dezembro, mas elas contratam antes para dar um tempo de treinamento. Então, as contratações acabam acontecendo em outubro e em novembro, né, para a pessoa em dezembro já estar preparada, já estar treinada, já estar no ambiente da empresa. Então, por isso que é importante já começar a distribuição de currículos. É importante também se preparar para esses 3 meses, porque às vezes, Roberto, nesses 3 meses você termina ficando na empresa, né? Há uma possibilidade de pelo menos 40% desse pessoal ser aproveitado, pelo menos é o que dizem os empresários que vão contratar temporariamente, mas que querem efetivar, desde que as vendas cresçam nesse período. E você monte um bom desempenho, né? Um desmanche clandestino foi interditado no bairro Tabuleiro, em Maceió. A operação foi feita pela equipe da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas do Estado. Os proprietários fugiram do local antes da chegada da polícia. O estabelecimento, então, foi interditado. No local foi identificado o crime de receptação, ou seja, quando você compra e vende ou guarda objetos de furto ou roubo. A delegada Maria Angelita explicou que a equipe fazia uma fiscalização de rotinas em Ferros Velhos. Foi quando encontrou um local em que funcionava o desmanche irregular. E a abertura da edição do número 57 da Festa do Boi será neste sábado, dia 12. A programação será voltada especialmente para o público infantil. O evento segue até o dia 19, com leilões, concursos e shows na programação. Os primeiros animais já chegaram ao Parque Aristófanes Fernandes para a edição 2019 da Festa do Boi. O maior evento agropecuário do Nordeste será realizado de 12 a 19 de outubro.
Cerca de 60 milhões de reais serão movimentados em negócios. Eu acredito que a gente tenha mais de 200 mil visitas dentro do parque e acredito muito que a gente deva aí ultrapassar 60 milhões de negócios. A gente já percebe aqui no parque uma presença típica, uma presença muito forte de expositores, de gado, de movimentação. Então nós estamos crentes que a gente vai ter um belíssimo evento. A expectativa da organização é que cerca de 200 mil pessoas venham até o Parque Aristófanes Fernandes durante os 8 dias de evento. A Festa do Boi já começa com programação voltada para as crianças, às 8 horas da manhã do sábado, dia 12. A partir das 10 horas da noite, tem shows de Beto Barbosa, Valquíria Santos, Eliane e Conde do Forró. No domingo, dia 13, tem missa campal com Padre Nunes, às 6h30 da noite. Na segunda-feira, dia 14, tem show de Zelezinho às 8 horas da noite. No último dia de evento, os shows serão das bandas Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Magníficos e Limão com Mel. No entretenimento, a gente tem 2 eventos de show, que aí a gente fez uma coisa diferente. A gente fez um ticket mais barato para fazer o enfrentamento do que se chama crise. Então, a gente acredita que no dia 12, que é Beto Barbosa, Eliane, Valquíria Santos, Conde do Forró, a gente vai ter muito público. E também no dia 19, com Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Magnífico, Limão com Mel. Então nós acreditamos que essa mudança, vamos dizer, de formato dos eventos, vamos testar isso esse ano, estamos muito otimistas que a gente vai ter muito público. Os leilões e concursos de raças acontecem de 13 a 18 de outubro. A entrada no Parque Aristófanes Fernandes custa R$ 6. Tá aí, uma boa programação para você curtir. Para o preço que colocaram, a programação está excelente. Excelente. Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial. A gente volta já já, não sai daí. No próximo bloco, a gente conversa aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, Dr. Geraldo Ferreira. Até já. Estamos de volta com o nosso Band Entrevista para você do Rio Grande do Norte e de Alagoas, com muitas notícias, Roberto. Pois é, uma pesquisa brasileira pode revolucionar os transplantes de fígado. Cientistas da Universidade de São Paulo reproduziram tecidos do órgão em impressoras 3D e a partir de células-tronco de pacientes, e vai evitar essa rejeição. Há 4 anos, o Odair foi diagnosticado com cirrose hepática. Ele demorou para buscar ajuda médica e agora está na fila do transplante. Eu comecei o tratamento mesmo sério faz 2 anos e meio aqui nesse hospital. Comecei a sentir dores, né, e o líquido aumentando na barriga. Normalmente, quando os sintomas aparecem, é porque a doença está muito evoluída. Aí, só o transplante pode prolongar a vida do paciente. Hoje, mais de 35 mil pessoas no Brasil estão na fila de espera, que é de pelo menos 6 meses. Mas um estudo da USP pode reduzir esse tempo no futuro. Pesquisadores conseguiram transformar células do sangue em células-tronco, com grande capacidade de regeneração. Em laboratório, elas são colocadas neste hidrogel que vai direto para uma impressora 3D. Em poucos minutos, a máquina cria um tecido de fígado. O interessante dessa tecnologia é que nós conseguimos produzir tecidos vivos, que esses tecidos eles funcionam e conseguem repor, em parte, a função hepática de alguns pacientes. A ideia é que esses tecidos eles sejam transplantáveis. A ideia é que entre 7 e 10 anos, os cientistas possam criar um fígado inteiro com o DNA de cada pessoa. Eles também querem usar o tecido para regenerar os órgãos doentes. A fila do transplante é muito longa e nem sempre o paciente consegue esperar, dependendo do grau da doença. O implante do novo tecido pode garantir uma sobrevida ao doente hepático até que ele receba um fígado novo. Segundo os pesquisadores, o tecido não tem risco de rejeição porque possui células do próprio paciente. Quando se, através de técnicas muito detalhadas, de ponta, que preparam-se essas células para que elas se regenerem e assim substituam um determinado tecido, a gente pode trazer, mesmo num fígado doente, a possibilidade de células novas, com essa capacidade de adaptação e regeneração, para que ela parcialmente ou totalmente, que seria a esperança da gente, supra as necessidades daquele órgão. Olha aí que notícia boa a gente vê. A evolução da nossa medicina, né, Roberto? A evolução da natureza da como natureza um todo, humana, né? E podendo salvar vidas através aí de estudos. Dentro dessa linha, Rodrigo, não só aí, para a gente ver o transplante de fígado, mas você sabe que tem
N estudos que estão sendo feitos e que as pessoas já estão usufruindo. O transplante de coração há alguns anos era uma coisa assim de outro mundo. Hoje é uma coisa quase que banal, né? Natural demais. Então, a gente espera que realmente tenha sucesso essa transplante de fígado, essa criação através de uma impressora 3D, usando células-tronco, a célula do próprio paciente, quer dizer, então transforma uma célula que estaria doente... Não tem rejeição, né? Que é uma grande coisa, e aí, você vê assim, que não tem. A gente falou de fígado, mas vai daqui a pouco ter para rim, para fígado, para todos os órgãos, e aí as pessoas esperem que vão viver o que dizem que viveu Matusalém, né? 800 anos. Olha aí. O Departamento de Trânsito do Rio Grande do Norte abriu um processo administrativo para investigar o que motivou o vazamento de informações pessoais de usuários do órgão. Através da assessoria de comunicação, o DETRAN disse que as informações não foram afetadas e que não houve interferências nos sistemas do Registro Nacional de Carteira de Habilitação, RENACH, e do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN. Mas tem que se investigar, né? 70 milhões de usuários que têm CNH tiveram seus dados expostos, A gente sabe que uma das coisas que mais acontece quando os delinquentes invadem o sistema é utilizar as informações a respeito das pessoas para poder fazer clonagem de cartão, para poder fazer compras. E aí você tem o nome completo da pessoa, o nome dos pais, o endereço dele, o número do RG, o número do CPF, o número da habilitação, telefone, quer dizer, isso, e-mail, é um problema. Você chegar e abrir 70 milhões de informações. É necessário realmente uma investigação. Uma investigação, eu inclusive entendo que mesmo se tratando do DETRAN do Rio Grande do Norte, por ter aberto uma informação nacional, deve ter inclusive uma investigação da Polícia Federal. É verdade. 2 leis que alteram a Lei Maria da Penha para ampliar a proteção às vítimas foram sancionadas sem vetos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e publicadas no Diário Oficial da União. Uma das leis permite ao juiz ordenar a apreensão de arma de fogo, eventualmente registrada em nome do agressor. A outra lei garante prioridade para as mulheres vítimas de violência doméstica matricularem seus filhos em escolas próximas de casa. O juiz poderá determinar a matrícula independentemente da existência de vaga. Aí, boa essas 2 leis, porque quanto mais você blinda e protege essas mulheres, melhor. Eu estou rindo porque, assim, a lei é boa. Mas me diga uma coisa, você acha que o aluno, a criança, tem que estudar onde? Perto de casa. Isso já era para ser uma norma. Você ter, por exemplo, escola próximo da casa onde você mas mora. Às vezes não tem, né, Roberto? E aí quando você tem essa vaga assegurada por lei, independente da vaga existir ou não, você está dando aí uma prioridade e realmente essas mulheres são vítimas. Com certeza. Acho que deve existir sim, mas continuo batendo na tecla que a gente precisa melhorar o nosso sistema, o nosso atendimento, até para evitar ter que criar uma lei para uma coisa que deveria ser uma norma natural. Corriqueira. Olha, as exportações de frutas do Rio Grande do Norte cresceram de janeiro a agosto desse ano. Foram 110 milhões de dólares em comercialização de frutas. Os números fazem do Rio Grande do Norte o maior exportador de frutas do país. De janeiro a agosto deste ano, as exportações de frutas do Rio Grande do Norte cresceram 61% e chegaram à casa dos 110 milhões de dólares. Com o crescimento, o Rio Grande do Norte passa a ser o maior exportador de frutas do país, deixando para trás estados como São Paulo e Bahia. Em 2017 a gente foi muito bem, conseguimos se transformar no 2º maior exportador de fruta, perdemos apenas para São Paulo. O ano passado houve alguns problemas, a gente perdeu a 2ª posição para o estado da Bahia, ali pela região do Vale do São Francisco, mas a retomada das compras de fruta do mundo, a questão da China e do Vietnã, a qualquer momento está sendo liberado o Vietnã e a China, tudo indica que até o final desse ano está se abrindo o comércio dos melões brasileiros para a China. E isso vai consolidar cada vez mais a produção e a exportação de fruta no Brasil, principalmente de frutas tropicais, as nossas frutas frescas, aqui pelo Rio Grande do Norte. O melão e a melancia são as principais frutas exportadas pelo Rio Grande do Norte. O secretário estadual de Agricultura e Pesca explica que com o embarque de frutas para o Vietnã e ainda a abertura do mercado chinês, as vendas para o exterior devem crescer ainda mais, chegando aos 300 milhões de dólares, o que significa 1/3 de tudo que deve ser exportado pelo país até dezembro.
Os principais mercados da fruta produzida no Rio Grande do Norte é a Europa, é o estado que é a região dos países que mais consome, é a União Europeia. A gente manda um pouco de fruta também para os Estados Unidos, e os grandes mercados que a gente precisa ganhar e fortalecer essa atividade é principalmente o asiático, e aí eu estou falando de Vietnã, estou falando de Singapura, estou falando da Tailândia, estou falando da China, que é um grande consumidor mundial de melão, e também dos países do Oriente Médio. Feliz de saber que o Rio Grande do Norte tem produzido bastante fruta, tem exportado, e a gente torce que realmente consiga atender esses outros países fora do eixo da Europa, para poder manter aquecida a economia nossa com a exportação. Gera economia, fomenta a economia, gera mais emprego, renda e, claro, mais benefícios para o nosso Rio Grande do Norte. Pois é, o governo do Rio Grande do Norte convocou mais de 300 professores temporários para o quadro de docentes da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, do Esporte e do Lazer. Estes profissionais serão distribuídos pelas unidades de ensino das diretorias regionais de Natal, Santa Cruz, Caicó, Açu, Mossoró e Pau dos Ferros. Essa convocação é referente ao edital que foi divulgado no mês de agosto. A Secretaria Estadual de Tributação do Rio Grande do Norte anunciou um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas em operações de fiscalização nas rodovias do Estado. Ao todo serão oferecidas 32 lotes de mercadorias. Entre os itens tem roupas, acessórios, semijoias, bebidas, móveis, aparelhos eletrônicos e peças automotivas. Os lances iniciais variam de R$300 a R$20 mil. O leilão será online e está marcado para o dia 17, às 10 horas da manhã. Os interessados devem fazer o cadastro prévio no site que está aparecendo aí na tela. Uma boa oportunidade, Legal, né? Isso. Às vezes a gente pergunta, e para onde vai esse material que está apreendido? O que é que eles fazem com isso? Está aí a resposta. Grande parte dele é leiloado e, às vezes, quando não consegue fazer o arremate, acaba sendo doado para instituições que necessitam desses materiais. Eu acho uma ótima ideia. E aí você vai procurar, às vezes, você vai encontrar produtos com preços muito baratos em relação ao mercado e com uma qualidade de última geração. Né? Excelente. O Instituto Metrópole Digital abriu 600 vagas para cursos na área de tecnologia da informação. As inscrições vão até o dia 30 de outubro. As vagas serão distribuídas em 3 turmas: eletrônica, informática para a internet e rede de computadores. Ao todo, o Instituto Metrópole Digital está oferecendo 600 vagas na área de tecnologia da informação. Eu diria que são áreas que estão muito em alta no mercado de TI e, além disso, possui uma carência grande de profissionais nessas áreas. As aulas começam só no próximo ano e serão realizadas na modalidade semipresencial. Cada turma será composta por cerca de 40 alunos. As aulas, elas acontecem na modalidade semipresencial, o que significa que o aluno só precisa estar aqui uma vez por semana. Então ele pode conciliar facilmente isso, seja com o ensino médio regular dele, seja com uma atividade de trabalho. Todo o restante do curso é feito online. As inscrições para os cursos no Instituto Metrópole Digital vão até o dia 30 de outubro no site da Comperv e custam R$30. Os inscritos passarão por uma prova de seleção que acontecerá no dia 24 de novembro. Então o aluno não precisa se preocupar em estudar aqueles conteúdos que ele já viu no ensino médio, os conteúdos mais tradicionais de português, história, geografia, física. Então eu diria que aquelas pessoas que sentem que podem ter uma aptidão para a área de TI estão habilitadas já a fazer a prova e passar. Bacana, né, Roberto, esse projeto do Metrópole Digital. Aliás, o Metrópole Digital tem tido bons projetos aqui em Natal. Grandes projetos, né? Não são bons só não, são grandes projetos. Eu acho que o Instituto Metrópole Digital foi um gol de placa que foi feito para o Rio Grande do Norte. Tem dado ótimos resultados, tem encontrado muitos talentos, e aí é excelente saber que tem espaço, principalmente nessa área de TI, que a gente sabe que é uma área que é carente realmente. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial, não sai daí. Daqui a pouquinho a gente volta entrevistando o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, Dr. Geraldo Ferreira. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Band Entrevista e, como eu falei, recebendo aqui nos estúdios da Band o presidente do Sindicato dos Médicos aqui do Rio Grande do Norte, Dr. Geraldo Ferreira. Seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé Roberto. Um prazer estar aqui
e de frente aqui para todos os que nos assistem, Rio Grande do Norte e vizinhança, e Alagoas, né? E Alagoas, isso, maravilha, bom demais. Geraldo, como é que foi essa paralisação? O que é que está definido? Vai continuar a paralisação? O que é que o sindicato está propondo hoje? Olha, há uma paralisação dos médicos do município, né, de Natal. Essa paralisação foi pontual, foi hoje. Por quê? Para a população entender. Em 2018 houve um concurso, depois de um longo tempo, pressionado pelo Ministério Público, acordo judicial, foi feito um concurso. Pois bem, a prefeitura chamou esses médicos desde dezembro e a remuneração dos médicos é constituída por um salário e 50% de gratificação. O prefeito deu uma de esperto, né? Está pagando salário, para não dizer que está atrasado, e não paga gratificação. Então, os médicos estão recebendo metade do que deveriam. Também os outros profissionais da saúde, não são só os médicos. E isso tem penalizado, porque são profissionais que deixaram outros empregos, que vieram de outros estados e não estão tendo nem como pagar suas contas. Então, nada mais justo do que uma pressão para tentar sensibilizar a prefeitura para que este pagamento seja efetuado. E aí, depois dessa paralisação que aconteceu, já teve alguma sinalização aí da prefeitura? Nós tivemos ontem uma reunião com um grupo de sindicatos. O Sindicato Médico não participou, porque como tinha essa paralisação, a gente achou que se fosse a essa reunião, nós iríamos fatalmente receber o pedido de não paralisar. E para não dizer não, que já estava definido, paralisar, nós decidimos aguardar o que seria conversado com os outros sindicatos. Foi o Sindicato, Sindicato de Odonto, Enfermagem, vários sindicatos. Ficou acertado que até a próxima semana, dia 17, o setor econômico do governo dará uma resposta. Eu já imagino qual seja a resposta, que não tem dinheiro, não é? Mas, como é que você contrata profissionais baseado no edital que prevê uma remuneração e você quer pagar a metade dizendo que está em dia com esses profissionais? E pior, viu, Rodrigo e Zé Roberto? Alguns médicos pediram demissão, um bom número dos que foram chamados. Ficou a vaga aberta, a prefeitura está fazendo um chamado da cooperativa médica, pagando 2 vezes o que ela paga aos profissionais contratados. Como é que a gente pode compreender isso? É insensato, mas é a realidade. Prefere pagar mais a um terceirizado do que regularizar o pagamento dos seus funcionários. No mínimo esquisito. Com certeza. Geraldo, você falou agora da questão municipal, a questão de Natal, e como é que está a questão estadual, principalmente a questão do hospital, que o Rui Pereira, que está para ser fechado a qualquer momento. Foi uma decisão extremamente equivocada, eu acho, do Conselho Estadual de Saúde, respaldando um desejo do Estado, que é de fechar esse serviço. O Estado está numa tentativa de contenção de recursos muito grande, não é? Atrás de equilibrar essa folha de pagamento. E uma das pressões está sendo na direção da saúde. É claro que um serviço como esse, ele não é barato. Você dá assistência. O Rio Grande do Norte tem quase 300 mil diabéticos. Desses, uma boa parte tem complicações de amputação, necessidade de revascularização, etc. O Hospital Rui Pereira tem 80 leitos, né? 80 a 85 leitos. Vive lotado. Há uma rotatividade em torno de 150 pacientes mês, que entram, que recebem alta, que são tratados, etc. Vai abrir o Hospital da Polícia, com 150 leitos, foi ampliado, né? E o governo do Estado está querendo fechar este Hospital Rui Pereira para transferir esses pacientes para o Hospital da Polícia. Nós não sabemos se o Hospital da Polícia tem condições de receber, se está equipado, se vão existir as equipes lá. Então, nós temos medo de se fechar um hospital e desassistir essa população. E quais são as ações? Vai morrer gente. Quais são as ações que o sindicato está pensando em fazer em prol para que não feche esse hospital? Olha, há várias instâncias da sociedade que não estão aceitando isso, entre elas o Ministério Público. Tanto que entrou judicialmente e houve uma decisão judicial impedindo o Estado de fechar esse hospital há 3 meses. Então, nós estamos nessa. Ou seja, há uma decisão judicial para não fechar e houve uma decisão muito esquisita do Conselho Estadual de Saúde, por unanimidade, recomendando a interdição do hospital. Ora, ao que me consta, os órgãos de fiscalização dos hospitais, da área de saúde, é a Covisa, não é o Conselho Estadual de Saúde. Então, me pareceu uma coisa meio combinada, como se fosse o Conselho, com suas estruturas, respaldando o desejo do governo estadual. Não achei boa a decisão do Conselho Estadual de Saúde. Ele deve, sim, lutar para que se melhore o atendimento.
Porque muitos desses pacientes que são tratados no Rui Pereira, se tivessem os seus exames a tempo, arteriografia, angiografias, e as cirurgias também não demorassem tanto, tivesse número de profissionais adequados, não se perderiam tantas pernas, tantos pés, tantos membros, que vão tornar a pessoa dependente do sistema previdenciário nacional, vão perder sua capacidade de trabalho e sua qualidade de vida. O governo do Estado não repassa os recursos obrigatórios das gestões tripartites de UPAs desde a gestão anterior. Então, tem, por exemplo, no caso de Natal, que são 4 UPAs, se eu não me engano, hoje já tem praticamente 20 milhões de reais para receber desse repasse e não tem recebido. Como é que o sindicato vê isso? Olha, a situação do Estado, nós estamos com um temor muito grande de uma situação de desassistência. Qual é a situação atual? Dívida com os hospitais conveniados, Hospital Infantil, Liga, Hospital Memorial. Só ao Hospital Memorial se deve quase 7 milhões de reais atrasados. Cooperativas médicas, desde abril, 6 meses, que essas cooperativas vêm sendo proteladas o pagamento. Inclusive, a cooperativa médica está com os procedimentos de média e alta complexidade suspensos, né? Então, nós estamos com medo, querem fechar o hospital, já fecharam com a Guaretama, o Deoclésio aqui, que tem 4 milhões em conta para terminar uma ampliação, esse dinheiro está em conta, porque provavelmente o Estado não tem o dinheiro da contrapartida. Então, o que acontece no Deoclésio? 85 leitos ocupados e 70 pacientes nos corredores. E uma ampliação maravilhosa lá para terminar com mais 70 leitos. Então, há um problema grave de gestão e eu acho que o secretário precisa abrir o olho, porque se ele for entrar nesta política do governo pedir para economizar e ele economizar na saúde, não adianta ilusão. Esse dinheiro que vai para dentro do Estado vai ser distribuído com outras áreas. Então, cada secretário tem que defender o seu quinhão. E o secretário de saúde tem responsabilidade com a saúde do Estado. Ele não pode simplesmente fazer os cortes, porque vai aparecer outra demanda em outras secretarias e ele é quem vai sair prejudicado. Presidente, voltando para a questão do município, podem acontecer outras paralisações? A discussão hoje foi nesse sentido, nós fizemos essa paralisação pontual. Na próxima quarta já está marcada outra paralisação. Então, na próxima quarta, nova manifestação. Essa foi uma manifestação bem bonita. Os médicos realmente participaram. Às vezes, nós passamos períodos de baixa, de desmobilização, mas me parece que agora há uma revolta muito grande. E não é à toa. Desde dezembro que esses médicos estão sem receber. Vamos aqui ligeiramente para quem nos vê, quem nos assiste entender. A remuneração dos médicos é em torno de R$8 mil na prefeitura. 4 mil é de gratificação, 4 mil de salário. Os médicos estão recebendo só R$4 mil. Bote aí 10 meses a 4 mil, está devendo a cada médico R$40 mil. Esse dinheiro é necessário para a sobrevivência do profissional. E a gente está percebendo que o governo quer empurrar com a barriga para cair nos famosos restos a pagar. Eu não sei se vocês têm conhecimento desse, mas é aquela maldição de quando termina o ano, ficou em restos a pagar e você não sabe mais quando vai receber. Mas, Geraldo, hoje isso representa quantos médicos no nosso município que estão nessa situação? Em torno de 80 médicos, não é? Em torno de 80 médicos. Não é só que o atraso se refere também a outras áreas da saúde, né? Os odontólogos, a enfermagem, todos os profissionais da área de saúde, metade da remuneração deles é composta de gratificação. E a prefeitura está se valendo de um artifício, que já era para ser automático, você está lá no edital, a remuneração vai ser esta, tanto de salário, tanto de gratificação. Quando o camarada assumiu, era para ser automático, mas não é. Você, quando assume, recebe o salário e entra com um pedido para receber a gratificação. Pode uma coisa dessa? A maior estupidez. Já são 3 milhões e 200 mil de débito do governo em relação aos médicos. Com certeza. Então, e esse volume vai começar, né, a aumentar num valor tal que o governo finda querendo protelar para jogar para o próximo ano. Doutor Geraldo, é inegável que quando se faz uma paralisação, a sociedade é afetada. Né? E como é que o sindicato trata com essa questão sensível? Você está ali lutando por um direito, mas tirando ali um direito da população, que é o direito à saúde. Com certeza. E como é que o sindicato lida com esse lado ambíguo aí de uma paralisação? Normalmente as equipes, esses setores de trabalho, têm várias equipes, não é? E vários médicos também. Nós estamos com uma situação no município que são médicos de 3 espécies, concursados, da cooperativa e do programa Mais Médicos.
Então, a população não fica totalmente desassistida. Ela sofre um retardo, não é, nesses atendimentos. Em alguns postos, é verdade, são 3 médicos novos concursados. A gente tenta compensar nos outros dias da semana. Não é aquele negócio, hoje não teve atendimento, esses pacientes vão ter que remarcar. Não, eles são imediatamente alocados no dia seguinte. Não é? Essa é a tentativa de minimizar. A gente sabe que qualquer falha neste atendimento promove dores, sofrimento para a população, porque muitas vezes essas consultas são marcadas com muita antecedência e a gente o que menos gostaria era de causar esse transtorno. Mas as negociações, já houve até audiência pública na Câmara de Vereadores. Toda cobrança possível, várias reuniões com o prefeito, várias protelações, por exemplo. Não, se a área econômica autorizar, eu pago. Mas não vai autorizar, porque aquilo tudo é combinado. Ficou um embrólio entre um e outro e não pagam. Você joga culpa para um, culpa para outro. O próprio secretário, eu pedi uma audiência com ele, o nosso secretário George, uma pessoa de muito respeito, a gente tem muita consideração por ele, mas ele evitou até conversar porque espera, a decisão está no prefeito. Ele disse, é para pagar. Não tenho dúvida. Na verdade, o médico assumiu, ou qualquer profissional assumiu, a remuneração não é essa. Não faz sentido. Você pagar a metade e o cara entrar com um pedido para ser aprovado por outra instância, por um canal econômico do governo. Está errado. Então, eu acho que isso precisa ser corrigido. Outra pressão que nós vamos fazer é junto ao Ministério Público, né? Vamos pedir uma audiência e na próxima quarta nós iremos também à Câmara de Vereadores. Nova pressão para que isso seja resolvido o mais breve possível. Agradecer muito a sua participação aqui no Band Entrevista, doutor Geraldo, dizendo que a gente está sempre à disposição aqui para trazer as notícias do sindicato para a nossa população. Agradeço a oportunidade, Rodrigo, Zé Roberto, foi um prazer aqui estar na Band com os telespectadores. E o Band Entrevista vai ficando por aqui, a gente volta amanhã às 7 da manhã aqui na tela da Band. Até lá. Todos um bom dia e até amanhã às 7 horas.